Esse é o Café Transtornado, gente! Gente, eu sou a Cristina, esse gatão aqui é o Daniel, nós somos neuropsicopedagogos e especialistas em neurodiversidades. E estamos aqui para falar com você sobre TDAH e os principais sintomas que acontecem na vida adulta. E olha só, hoje é a parte 3 que a gente já está falando. Se você não acompanhou os outros vídeos, você pode ir no nosso canal que vai estar todos lá, tá bom? E o primeiro que nós vamos falar hoje é sobre apresenta brancos durante a conversa. Sabe aquela pessoa assim que se perde, gente? Meu Deus do céu, a conversa tá tendo, Gente, todo mundo empolgado e de repente eu... Quem sou eu? O que acontece, gente? O pensamento do TDAH é acelerado, é assim, ó. Cris, mas o desatento é do mesmo modelo. Ele só é desatento, mas a velocidade de pensamentos é a mesma, é rápido. A gente está aqui conversando com você, mas assim, é fazendo um esforço absurdo para se manter na conversa, para não divagar para outra coisa, porque o TDAH está conversando com você, eu estou pensando na costura que eu tenho que fazer, eu estou pensando nas outras coisas que têm que ser feitas, e aí no meio de uma conversa, como que isso acontece? Uma conversa importante no seu trabalho, você está lá mantendo foco, e de repente passa alguém e você lembra de alguma coisa que não tem nada a ver. Para você voltar para a conversa, como que você faz? Não é difícil? Isso é típico do TDAH, gente. É difícil mesmo, gente. Vamos lá. Segundo, comete erros de fala, leitura ou escrita. É aquele famoso que come a letra. Cebolinha. Vamos lá. Olha, isso é muito importante, porque que você saiba. Porque na infância vão falar que seu filho tem dislalia, disgrafia ou dislexia. Por quê? Pensamento acelerado, a fala não acompanha. Né? A criança não tem uma maturidade na fala para acompanhar a velocidade dos pensamentos. Então, ela vai ter troca fonética. Quais são as trocas evidenciais no TDAH? T pelo D, B pelo P, o R pelo L, né? Chama de cebolinha. Por quê? Porque a fala é acelerada. Beleza, não tem troca fonética, mas na hora que vai conversar, se embola, você não entende nada. É por causa do aceleramento do pensamento e a fala não acompanha. Os três que ele citou. É mais comum na infância, porém, na fase adulta também pode persistir. E como que você evidencia? Na dificuldade da leitura. Porque na leitura você precisa de uma concentração. E o TDAH está lendo, mas se não for da área de interesse, antes de terminar o primeiro parágrafo, você não sabe nem o que você está lendo. É verdade. O terceiro, esse terceiro aqui, gente, eu nunca nem ouvi falar, achei super estranho. Mas ele fala o seguinte, fala sem parar, monopolizando o grupo. Eu não conheço ninguém que seja assim, ninguém. Gente, ele tá falando porque isso aí sou eu todinha. Isso é algo do hiperativo, tá? Por quê? A gente fala mesmo, gente. Não tem boca, né, para falar? Mas o que acontece com o hiperativo? Nós temos muitas ideias, muito assunto, e invariavelmente o TDAH, ele é um cara que ele gosta de se aprofundar em coisas que ninguém se aprofunda. Então, assim, é normal você se interessar por coisas que ninguém sabe. E aí você tem o quê? Uma necessidade de externar. Isso tem a ver também com a autoestima, tá, gente? Você tem uma necessidade de externar o que você sabe. E aí só você fala, você não deixa ninguém falar, você monopoliza mesmo e passa a ser aquela pessoa chata. É típico. Mas quem te conhece já, às vezes até passa por cima, mas que para as outras pessoas que não têm costume, é chato mesmo. Vamos lá. Quarto, baixa tolerância à frustração ou à rejeição. Rapaz, será? Você conhece alguém assim? Eu, gente, todinha. Descreveu aqui. O que acontece? Nós não sabemos lidar com o que diz respeito à emoção. A gente precisa ser ensinado de fato, porque a gente não tem uma modulação. Então a criança quer porque quer brincar lá na rua. Se bem que criança hoje em dia, né, é um pecado até, não quer brincar na rua. Mas ela quer mexer no joguinho, sem parar. E você, como mãe, como pai, vai dar limite, vai falar que não vai fazer isso agora. Aí o que ele faz? Ele chora, ele birra, ele rola no chão às vezes, ele fica mal-humorado, fica aquela criança insuportável. Isso é o quê? É uma reação à frustração que ele teve no momento.
Adulto, como que adulto se comporta? Pensa aí você quando você recebe um não. Quando você tá assim, você fez um esquema na sua cabeça todinho, mulheres, você fez um esquema todinho na cabeça para fazer. E aí chega seu marido e fala: "Não, não dá para fazer isso hoje. Hoje a gente não vai para tal lugar". Como é que você fica? Uma seda. Não, gente, você vira o bicho. Porque lidar com frustração não é uma coisa pertinente à nossa DH. A gente tem dificuldade mesmo, mas isso é modulável, isso é aprendido, porque frustração faz parte da vida. É isso aí. 5 e último. Quinto, né? E último. Quinto e último, né? Tendência a compulsões, comida, compras e drogas. Esse é Isso é uma coisa pesado. muito pesada que a gente quer compartilhar com vocês. Criança, sabe a obesidade infantil? Às vezes começa numa compulsão alimentar, porque o seu filho não soube lidar com a frustração do bullying, não soube lidar com a frustração das cobranças na escola. As escolas hoje, principalmente, de um modo geral, mas eles estão cada vez mais cobrando ações e cobrando atividades que não pertencem àquele grupo, que não pertencem àquela série, porque eles querem dar resultado. E a criança, por não saber lidar com aquilo, ela vai gerar compulsão. As mais comuns são as compulsões alimentares, pode virar uma bulimia, pode virar uma anorexia, sim, já cuidamos de casos semelhantes. Pode ser também leitura, sabe aquela criança que se tranca nos livros, o mundo dela e os livros, ela não come, ela não dorme, ela não assiste, ela não tem freios, é uma compulsão. Nos adultos, nas mulheres, o que a gente mais percebe são compras. Recebi um não, mas eu mereço. Depois de tudo aquilo que eu passei, e né, comprar pelo menos uma brusinha para mim. Só que você já está com o cartão estourado, as suas contas já estão apertadas. Geralmente, gente, é muito raro você ver uma mulher que é TDAH ter as suas finanças controladas. Por quê? Porque a tendência é descontar as frustrações na compra. Compra de objetos que você não tem nem necessidade, mas você vai liberar a frustração em cima disso. Nos homens, existem homens que fazem isso também? Sim. Mas nos homens o que a gente vê mais é compulsão a drogas lícitas, bebida, jogos. Falando parece que é impossível, né? Mas a gente já conheceu um rapaz que ele era viciado em jogo de aposta, em sinuca de aposta. E ele já tinha perdido um carro com sinuca, porque ele não conseguia se controlar. Ele era frustrado no trabalho, acontecia alguma coisa, ele ia lá e jogava apostada até perder o último vintém. Isso é uma coisa séria, gente. Drogas também. A questão da droga, ela tem outras vertentes. Não tem só a frustração. O principal é a frustração, mas também a busca de adrenalina, a busca de sair do tédio, sabe a fuga? Pois é, só que no TDAH torna-se um grau pior, porque nós não temos uma regulação que vai falar, não, eu experimentei e não vou fazer nunca mais, até porque determinadas drogas, elas viciam no primeiro uso. Então, se você não tiver uma regulação sobre a sua frustração, se você não tiver ensino sobre modulação, a situação fica muito complicada. É isso aí, gente. Olha só. Nos ajude no nosso canal, tá certo? Dá o seu like, acione o sininho. Se tiver alguma dúvida, põe aqui no comentários. Isso. Põe lá a sua dúvida. Compartilhe com outras pessoas que precisam. E gente, é muito importante. E de repente você está aí pensando, nossa, mas o que eu quero falar, eu acho que é muito pessoal. Chama a gente no privado, que a gente atende você com o maior amor do mundo. Com certeza, gente. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais.